Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. Vou aguardar algumas pessoas irem chegando para eu começar a minha transmissão de hoje, que é com um tema muito interessante. Eu vou começar hoje utilizando uma poesia. Então, como você está se sentindo hoje? Vou esperar algumas pessoas irem chegando para a gente começar essa transmissão. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Olha só, Vanessa, boa noite. Quero esperar mais algumas pessoas irem chegando porque eu quero começar a minha transmissão de hoje de um jeito um pouquinho diferente, algo muito especial. Gabriele Ribas, muito obrigada por participar dessa transmissão de hoje, porque eu vou começar com um texto muito especial. Marcos, boa noite, boa noite. E o tema de hoje é como você está se sentindo. Foi muito interessante, porque eu estava pensando sobre a importância de falar sobre sentimentos, falar sobre emoção. E eu abri o meu e-mail de hoje e recebi um e-mail muito especial de uma pessoa da Gabriele Ribas, que ela está aqui hoje me acompanhando. E eu tomei a liberdade, pedi a autorização dela para começar a transmissão de hoje lendo um poema. Vocês podem me acompanhar? Vou começar então. Então como você está se sentindo hoje? Eu sempre vou dizer tudo bem, mesmo que eu esteja devastada por dentro. Vou sorrir e provavelmente você nem perceba meu desmantamento interno. Não é culpa sua, não é culpa minha. Eu simplesmente não saberia como falar a verdade. Eu nem saberia dizer qual é a verdade. Mas a verdade era que eu não estava nada bem. Você não poderia imaginar que por dentro eu estava tão oca de felicidade. E que meu verniz às vezes é reluzente e disfarça as minhas dores. Eu não estava bem, mas quando alguém perguntava, eu sorria por fora e respondia: está tudo bem. Sou introvertida e tímida, uma combinação que pode ser suavemente explosiva. O introvertido tem a sua energia voltada para dentro. O tímido se sente inseguro para expor o que sente. E eu simplesmente não sabia como falar sobre o meu infinito. Meu universo interior é tão vasto. Na dúvida, escolhi o silêncio, mas por dentro tinha um jardim de palavras, mistura de flores silvestres, lagos encantados e sim, também cresciam ervas daninhas por aqui. Palavras entaladas já me causaram dores de garganta, quase fiz um calor de silêncios gritantes. Mas com o tempo fui aprendendo a colocar a dor para fora. Parei de me envenenar de tristezas e amarguras. Escrevi as minhas feridas, as minhas dores e escolhi transformá-las em expressões criativas e vivas. Isso me trouxe um alívio restaurador. Tirei as preocupações da cabeça e coloquei-as no papel. Tirei as angústias da alma e transformei-as em rabiscos. Tirei o aperto do peito e teci poesia. Tirei a ansiedade e escrevi por horas. Tirei a confusão e criei histórias. Escrevi as dores e as alegrias. Escrevi de noite e de dia. Encontrei a minha voz. Eu encontrei a minha sabedoria. Tirei os sonhos da gaveta e fui viver. Não retornei para o calabouço do esquecimento. Continuei escrevendo, reescrevendo e vivendo. Escrevi vendo. Aprendi a escrever a vida que eu queria ler. Trecho de Curadora Ferida, Curadora Desperta. Texto de Gabi Ribas, que aqui está hoje me acompanhando na transmissão, nesta live do Conectando Caminhos. E é a partir dessa live, é com este texto, que eu começo a transmissão de hoje te perguntando como você está se sentindo hoje. Quais são os sentimentos, quais são as tuas angústias, quais são as suas questões que você está sentindo. Gabi, lindo, eu tô apaixonada por esse texto. E vocês, como vocês estão se sentindo? Tem um monte de gente aqui comigo, que lindo.
Compartilhem este texto, compartilhem este vídeo, porque a gente às vezes fica só pensando como que a gente faz para estudar, como que a gente faz para passar numa prova tão concorrida. E a gente não se dá conta e a gente não começa a expressar aquilo que a gente está sentindo. Como que a gente está sentindo? Como será que a outra pessoa que está do nosso lado está passando pelos sentimentos? E é nesse momento que a gente começa o processo de autoconhecimento. Eu trabalho dentro de 3 pontos principais, que é o estudo, que é relacionamento, mas o principal que é o eu. O eu faz parte desse processo que é tão importante e tão valioso, que é o nosso autoconhecimento. É algo tão profundo, mas de um jeito tão especial quando a gente consegue entender quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dores, quais são os nossos potenciais, aonde que a gente pode lidar melhor, né? Então, trabalhando dentro aqui da página do Conectando Caminhos, que é algo que eu trabalho focando nas pessoas que se preparam para as provas de vestibular, de concurso, do Enem, né? As pessoas que buscam muitas vezes o processo para saber se realmente estão no caminho certo, se escolheram a profissão certa, né? Então, às vezes as pessoas elas entram nesse processo de autoconhecimento por não saberem ou por duvidarem das suas potencialidades, né? E às vezes as pessoas não se permitem sentir quais são realmente os seus desejos, aonde que a pessoa quer chegar, aonde que a pessoa realmente... Quais são as suas paixões, né? Então, o que faz você levantar todos os dias de manhã, né, e ir até o seu emprego, realizar, estudar, para você alcançar um determinado objetivo, né? Só que todos esses processos que a gente faz, vem sempre algo que a gente tem que começar a se dar conta. O que a gente está sentindo, que realmente a gente está vivendo. Eu gostaria que vocês compartilhassem aqui comigo o que você está sentindo hoje. Se é dor, se é alegria, se é medo, se é tristeza. A importância de a gente conseguir nomear quais são os nossos sentimentos. Então a Gabi também continuou depois do texto dela, eu peguei só esse trechinho que eu achei fabuloso para começar a transmissão de hoje. Uma transmissão um pouco diferente, pensando neste processo de autoconhecimento e da importância que tem de a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente convive com pessoas próximas, a gente não olha e não pergunta, né? O que a pessoa sente, como é que a pessoa sente, enfim. Que mais? Vamos lá. Júlia, boa noite. Como você está? Seja bem-vinda. Angélica, que lindas vocês por aqui. Vanessa, eu sempre aqui. Muito bem, obrigada. Marcos, que legal. A Claudinha, que delícia. Pessoal, pensando nessa questão de autoconhecimento, eu quero fazer um convite muito especial. Semana que vem, estarei também aqui na transmissão ao vivo falando sobre o Janeiro Branco, sobre a importância que tem de a gente falar sobre os nossos sentimentos, ter mais qualidade de vida. Então a live da semana que vem vai ser sobre isso e eu vou estar aqui ao vivo com o idealizador da campanha Janeiro Branco, né, que é o Leonardo Abraão. Então a live de hoje é para fazer esse processo aí de autoconhecimento. Então aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso. Alguém mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar sobre? Quem chegou agora, perdeu um pedacinho, né, da live, que eu acho que é super importante se você puder assistir depois, que vai ficar gravado, né? Então você acompanhar o trecho do texto que eu acabei de ler, um texto de autoria da Gabriele Ribas. A Gabriele Ribas é psicóloga e ela faz um trabalho lindíssimo, ela tem o Caderno do Eu, ela trabalha nessa questão de autoconhecimento através da escrita terapêutica, né? Eu acho muito lindo, adoro os textos que a Gabi escreve. Perdeu, Júlia, mas eu te recomendo assistir o iniciozinho da nossa live de hoje. Ai, tá tão especial, hoje eu me inspirei aqui através da Gabi.
Muito legal. Então é importante, né, a gente falar. E vocês já falaram sobre como vocês estão se sentindo para alguém hoje? Vocês chegaram para alguém e perguntaram como essa pessoa está se sentindo? O que essa pessoa está sentindo? Então, a importância de a gente falar sobre os nossos sentimentos, a importância que tem de a gente aprender a nomear os nossos sentimentos. Esse é o convite que eu faço, de a gente conseguir entrar, né, de a gente conseguir se conectar com a gente mesmo. Né, a gente conseguir através das palavras, através da escrita, né? Tem pessoas, assim como a Gabi colocou, ela escreve, né? Ela prefere escrever. Eu gosto de falar, né? Cada pessoa tem um jeito. Eu acho que esse é a forma de autoconhecimento, quando a gente consegue saber qual é a nossa melhor forma de expressar aquilo que a gente está sentindo. E é importante também a gente se conectar e olhar para outra pessoa e saber também o que essa pessoa, né, quer te dizer, como que essa pessoa quer te dizer, né? Então a gente conseguir fazer esse momento de conexão com a gente mesmo. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo na transmissão de hoje aqui na página do Conectando Caminhos. Que legal! O que a Júlia colocou? Assisto depois, assim que acabar eu já assisto. Esse fica o convite, na verdade o convite é vocês, quem chegou depois, assista o iniciozinho da nossa transmissão de um texto maravilhoso da Gabi Ribas. O que mais? Vamos falar sobre sentimentos, sobre a importância que tem. Vocês não me responderam aqui. Alguém já perguntou, já falou sobre sentimento com alguém hoje? Né? Às vezes as pessoas perguntam, elas olham, né? Às vezes a gente tem... vamos falar um pouquinho aqui do texto, né? Que eu acho que dá pra gente fazer algumas colocações. Às vezes a gente pergunta pra outra pessoa, como é que você tá? E a pessoa, tô bem, né? Tá tudo bem. Mas se a gente for olhar bem dentro dos olhos e realmente parar para pensar, às vezes a gente pergunta não com a intenção de realmente saber o que a outra pessoa está sentindo, e sim simplesmente por perguntar. E aí essa é a pergunta que eu faço, às vezes a gente se conectar e perceber se a gente quer fazer essa pergunta para realmente saber como a outra pessoa está se sentindo, mas também fazer essa pergunta para a gente mesmo. Para a gente não simplesmente responder sim, está tudo bem, mas simplesmente a gente responder o que a gente está sentindo. E a gente se permitir escrever, a gente se permitir falar, a gente pode desenhar, a gente pode fazer de diferentes jeitos, de diferentes formas, né, que a gente possa aí utilizar recursos terapêuticos a fim de entrar no processo de autoconhecimento. Aqui em Porto Alegre está muito frio. Eu tô falando hoje meio que tremendo, assim, né? Tá muito frio, eu tô toda agasalhada. Eu estava até de touquinha hoje o dia todo. Eu tirei a touquinha para fazer a transmissão de hoje. Mas tá bem frio. Não sei quem é daqui de Porto Alegre também e compartilha desse nosso inverno aqui, né? Que apareceu esse tempo do nada. Aparece e fica frio, a semana que vem já vai estar quente, enfim, vai saber, esse tempo tá louco. Então eu tô falando meio assim. Mas é de frio. Ai, pessoal. Essa é a transmissão. Não sei se vocês querem compartilhar, querem dar suas opiniões, querem falar. Né? Eu quis mesmo fazer com que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre tudo que a gente está sentindo e pensando. Melissa, o que a Melissa comentou? Comentou no seu vídeo, mas eu acho que não foi aqui. Recebi essa notificação. Tá frio aí também, né, Júlia? Muito bom. Passou, a Elza passou por aqui também. Sim, passou, tá muito frio. Quantas pessoas, né? A gente que é psicólogo, a gente ensina os nossos pacientes a nomear sentimentos. E quando a gente fala de nomear sentimentos, a gente se refere a dizer não simplesmente estou feliz, estou triste. Nós temos um filme que eu acho muito lindo, que é o Divertidamente. Este filme mostra de uma forma bem lúdica como que os sentimentos muitas vezes dão vazão às nossas atitudes, né? Eles entram no comando e fazem com que a gente tenha algumas atitudes, tudo em virtude daquele sentimento que a gente vem sentindo, né?
Ficou redundante a frase, mas tudo bem. Então, como a gente tem a importância, né, de a gente simplesmente dizer: estou feliz, estou triste, tô com raiva, tô com medo, tô com nojo, tô triste, alegre, já falei, eu acho, mas enfim, né? Então a importância de a gente conseguir ensinar para uma criança, mas principalmente a gente conseguir ensinar para nossa criança interior, né? Cada um de nós tem a sua criança, a sua forma de expressar. Muitas vezes a gente fica triste e a gente às vezes não sabe por quê. A gente fica magoado com algo, ou a gente tá alegre, né? Quando a gente tá brincando, quando a gente tá se divertindo. Quantas vezes a gente se coloca, às vezes, em reuniões de amigos e a gente fica eufórico, brinca, se diverte. Naquele momento a gente está usando o nosso lado mais criança, aquele lado mais alegre, mais divertido, né? E quantas vezes a gente tem aquele outro lado mais ranzinzo, né? Aquele outro lado mais triste, aquele lado mais brabo. Então a gente conseguir entender e nomear qual é o nosso lado que está tomando, né, que tá tomando controle da nossa mente, das nossas atitudes. A gente conseguir ensinar principalmente as crianças. Mas para a gente poder ensinar as crianças, a gente tem que ensinar nós mesmos. Às vezes a gente tem que aprender. Muitos adultos não sabem porque não aprenderam, porque não tiveram talvez a oportunidade, ou as pessoas que os educaram não souberam ensinar esse tipo de atitude, não souberam fazer a pessoa pensar sobre aquilo que a pessoa estava sentindo, né? Então, quando a gente diz nomear sentimentos, o que a gente está querendo dizer com isso, né? O que os psicólogos gostam de falar sobre isso, psicólogo, psiquiatra, enfim, pessoas que trabalham com essas relações. É justamente isso, é a gente conseguir identificar o que a gente está realmente sentindo e o porquê que a gente está sentindo aquilo, é a gente fazer essas conexões. Às vezes as pessoas simplesmente só sentem e aí começam a pensar, a gente começa a fazer o processo de tentar pensar qual foi o pensamento que veio, que desencadeou, né, aquele sentimento, aquela sensação, aquela angústia, né, ou até mesmo aquela coisa que a gente não sabe muito bem, dar nomes aos bois, né? Que é uma expressão, não sei se é aqui do sul, mas enfim. Mas a gente não conseguir falar sobre. E então é isso que eu quero, assim, fazer com que vocês possam se permitir pensar e sentir. Simplesmente sinta, mas sinta e comece a escrever ou comece a entender o porquê que você está sentindo aquilo. Quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a entrar em um dos pontos do nosso autoconhecimento, que não é fácil, mas é tão importante. O autoconhecimento, ele não é do dia para a noite, né? A gente tem que entender como que a gente reage a todas as situações. E é por isso que fazer um processo terapêutico não é fácil, né? Mas também não é tão difícil, mas a gente tem que estar preparado e disposto a enfrentar os nossos lados obscuros, a gente conseguir enxergar os nossos lados que a gente quer esconder até mesmo da gente, né? Até mesmo de nós mesmos. A gente sempre tenta esconder daqueles lados, mas são esses lados que tem que vir à tona num processo terapêutico. O que a Júlia colocou? Engraçado que hoje mesmo eu estava pensando sobre ensinar as crianças a nomear as emoções. Estava pensando em fazer um vídeo com meu sobrinho exatamente sobre este tema. Exato, né, Júlia? Como é importante a gente conseguir ensinar as pessoas a falar sobre isso, mas para a gente poder ensinar os outros, a gente precisa fazer com a gente mesmo. E esse processo, ele é muito bonito quando a gente consegue enxergar realmente, né, o processo de emoção, sentimento, angústias e principalmente quais são os pensamentos que nos levam, né, e que fazem com que a coisa flua referente a tudo isso. Então eu vou terminar, né, com um trechinho que acho que o iniciozinho do texto de hoje, que eu achei lindo, que é, para quem já assistiu o iniciozinho, eu vou só falar, já li, né?
Você não poderia imaginar que por dentro eu estava tão oca de felicidade e que meu verniz às vezes é reluzente e disfarça as minhas dores. Eu não estava bem, mas quando alguém perguntava, eu sorria e por fora respondia, está tudo bem. Então que a gente possa às vezes responder como a gente realmente está sentindo, como a gente realmente, quais são os sentimentos reais que estão aparecendo. E não simplesmente responder como uma forma de sim, está tudo bem, né? Que nem o palhaço. O palhaço sorri, mas por dentro tem a lágrima, né? Então, às vezes, a gente conseguir dar vazão a esses sentimentos. Exato. Olha só as pessoas compartilhando aqui. A Monique colocou, isso mesmo, precisamos ser modelos primeiros antes de ensinar. Sim. Angélica, estou fazendo terapia há 1 ano, Vá. Uma pena eu não ter começado há muitos anos atrás. Entender o que a gente sente é o remédio, é o melhor remédio. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem exagero algum. Ai, que lindo! Parabéns! Então, continue nesse teu processo de autoconhecimento, que é assim mesmo, né? Faz com que a gente tenha aí inúmeras descobertas e encantamentos sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Que lindo! Que legal! É isso aí, pessoal, que lindo, muito bom, muito bom. E muito obrigada por fazer essa tua... poder falar sobre isso, né? Acho que é muito importante. Que texto lindo, quero ler. Que legal. Gente, quero finalizar então a live de hoje, te convidando a você, né? Convidando você a dizer para si mesmo, se não quiser compartilhar aqui na live, mas dizer para você mesmo hoje, numa quarta-feira aí, 19 de julho de 2017, às 21 horas e 53 minutos, horário de Brasília, dizer para você mesmo como você está se sentindo e como você vem lidando com este sentimento que você, né, vem experimentando. Se você está sentindo, como é que você vem se sentindo hoje? Como que você veio se sentindo neste mês? E como você vem se sentindo ao longo deste ano? E como você quer se sentir aos próximos, né? As próximas semanas, meses e anos. Se a forma como você está se sentindo hoje é exatamente a forma como você quer se sentir nos próximos anos. Certo? Este é meu convite, que a gente possa entrar aí nesse processo de autoconhecimento. Um forte beijo, um beijo, um forte abraço e até quarta-feira que vem, aqui na página do Conectando Caminhos. Lembrando que a gente vai falar sobre Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha que vai ser feita aqui em Porto Alegre e está sendo feita no resto do país para falar sobre saúde mental. E semana que vem vamos falar com o idealizador da campanha, que é o Leonardo Abraão, que vamos, né, a gente vai falar nesse processo aí de autoconhecimento e a importância de a gente falar sobre saúde mental. E você, claro, é o meu convidado especial, que aguardo todos vocês. Ai, que lindo, muito bom! Beijo, beijo, grande abraço a todos e uma ótima quarta-feira e uma ótima semana aí. Exato, Monique, que linda! Amei sua live, tava tudo muito bom. Ai, que legal, muito bom ter vocês aqui. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.